Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos. Aqui a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai verificar, né? Não é bem uma aula, mas é um tema que é muito relevante quando a gente está tratando na área trabalhista, que é a atitude de alguns advogados quando a gente está verificando, atuando pelo reclamante. Eu já vi isso aqui acontecer bastante e quando chega nesses níveis vira notícia em âmbito nacional. Vou explicar aqui essa situação. Ó, Guerreiro, Ramires e Cueva são jogadores, né, de futebol, os grandes atletas, né? Os atletas e técnicos que acusam advogados de furtar o FGTS e outros valores, em golpe de 7,7 milhões. Então aqui vai falar, né, que a Polícia Federal, né, investiga a advogada Jona Prado de Oliveira. É Polícia Federal porque se trata de seu trabalho, e etc, né? Relações em nível federal, né? Polícia Federal investiga, né, a advogada. Os valores de 7 contas totalizam 7,7 milhões de operações realizadas desde 2022. Os jogadores informaram que não deram autorização para a Joana realizar os saques. Apenas Juninho, o ex-jogador, disse que autorizou, mas a advogada não informou a ele, né, que havia retirado o dinheiro. Joana é procurada desde quarta-feira, do dia 6, para comentar o caso, mas apenas enviou uma nota em que explica que foi vítima de um golpe. Não houve má fé e intenção de causar prejuízos. Jogadores e técnicos que sofreram, tem o Oswaldo de Oliveira, né, o antigo treinador, e vários ex-jogadores aqui. Ó, o maior valor, né, lesado da advogada foi pelo treinador Oswaldo de Oliveira e etc, etc. Aí fala aqui que ele estava trabalhando há muito tempo e esse dinheiro faz diferença para ele e etc, etc. Por que eu tô falando isso? Assim, quando a gente está fazendo uma ação trabalhista, muito provavelmente esse jogador de futebol, se você verificar, existem várias, dezenas, centenas de ações de jogadores de futebol, porque eles são, no final das contas, é, regidos pela CLT, tranquilo? Então vai ter FGTS, vínculo empregatício, tem todas as verbas que são devidas. Por isso que essas empresas, no caso clubes, né, devem muito para a justiça, tranquilo? E obviamente, o advogado, ele faz jus ao que ele conseguir em termos de resultado da ação. Então, se foi por causa do trabalho da, da advogada, ela consegue receber os honorários contratuais dela em cima disso. Só que já vi muitos golpes em que o advogado saca para si próprio esse montante. Tá entendendo? E geralmente, como se trata de uma pessoa mais leiga, porque esse caso tomou uma dimensão, né, muito grande, por se tratar primeiro, jogadores de futebol, então são pessoas famosas, ou treinadores, e segundo, pelos valores, né? Mas quando a gente está falando de atuação pelo reclamante, já vi vários advogados a incorrerem nesse tipo de situação, se fazendo da situação de que geralmente são pessoas humildes, né? Trabalhadores que são humildes, que defendeu os interesses dele e sacou mais do que devia, seja do depósito da empresa, seja do FGTS e etc, etc, etc. Contratualmente, ela deveria receber, né, os honorários contratuais dela em cima dessa parcela que ela conseguiu através da ação. Só que quando a gente está falando já de valores a mais e indevidos, isso ocorre com uma certa frequência, infelizmente. Tranquilo? E a notícia que é mais infelizmente ainda é que é muito difícil ter alguma punição séria da OAB. Geralmente, como os valores são baixos, pequenos e difíceis, às vezes até de provar essa transferência. Então, por exemplo, a pessoa fez de 10 pessoas assim. Devolve de um no máximo e o resto esqueceu, tá entendendo? Então, assim, infelizmente tem muita impunidade para os advogados de má fé. Então é importante não só o advogado atuar com lisura, e qual é a lição, né, que a gente toma aqui? Atuar com lisura de forma adequada, mas ser transparente com o cliente. Por que eu te digo isso? A gente tem que entender que tudo que representa a advocacia, 90% é basicamente a nossa respeitabilidade,
na frente, das outras pessoas. É o respeito que as pessoas têm pela gente. Tranquilo? Se a gente não consegue transmitir isso, a gente perde oportunidade, perde credibilidade. Quando a gente principalmente tem uma atuação regional, né? A gente não consegue ter a, a credibilidade necessária junto ao juiz. Eu já tive uma situação, esse advogado em específico, ele fabricava testemunhas. Como a empresa que eu defendia pela reclamada estava em fase de recuperação judicial, acontecia bastante da gente não ter mais recurso pessoal, de pessoas mesmo, para subsidiar uma testemunha e etc e tal. E tinha uma fragilidade também, às vezes, de documentos, por ter menos, né, recursos humanos disponíveis. Às vezes a documentação estava um pouco defasada e simplesmente uma testemunha inventada pelo reclamante era mais que suficiente para o deferimento inteiro da ação. Tranquilo? E teve juiz que quase deu voz de prisão, encaminhou os autos para o Ministério Público, para a OAB, um claro falseamento da verdade pela parte da testemunha, que ela basicamente era uma testemunha contratada do reclamante. Ela não conseguiria testemunhar para todo mundo, mas fazia isso em função de incentivos, né, com o advogado, da garantia, né, de... A única coisa que ligava ele à empresa era ele ser ex-funcionário. Então, ele criava uma situação mirabolante, dizia que conseguia testemunhar para várias obras, várias situações, sendo que ele claramente estava, entre aspas, comprado. E aquilo não deu em nada. Oficiou para o Ministério Público, pra polícia, para tudo, mas não aconteceu nada. Exatamente por falta de provas e etc. Então a gente precisa trabalhar com credibilidade, porque esse mesmo advogado depois sucumbiu à falta de credibilidade e etc. O juiz já olhava os outros processos dele, já fazia uma estigma dessa situação. Então, era já quase sempre improcedente na medida do possível, né? A empresa também tem ônus que ela deve ou deveria arcar e não conseguia, né? Mas basicamente é isso. A gente tem que fazer uma atuação bem criteriosa, nos nossos processos para evitar esse tipo de situação. Bato bastante isso nessa tecla, né? A nossa formação de advocacia trabalhista, de boas práticas que você tem que ter na condução do seu processo. Então, se você quiser conhecer e aplicar boas práticas no seu processo trabalhista, confere aqui o link da descrição. Vou ter o prazer de te auxiliar pessoalmente nas suas ações. Tranquilo? Valeu e falou!